Nos últimos tempos, estamos acompanhando uma escalada na tensão entre os países. China, Estados Unidos, Rússia, Turquia e tantos outros se envolvem em escaramuças nas fronteiras ou nos territórios onde eles têm influência. Nunca se investiu tanto em armamentos, na construção de grandes navios, submarinos. E pior do que isso, os mísseis nucleares voltaram a ser uma ameaça. A tensão está subindo. Estaremos vivendo novamente agora uma nova Guerra Fria, com novos atores no campo da guerra nuclear. Para vocês terem uma ideia de quanto é perigoso esse jogo nuclear, vamos conhecer a história desses três soviéticos que salvaram o mundo. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiram duas superpotências hegemônicas. De um lado, a União Soviética e os seus países satélites comunistas e os países que ela anexou, e do outro lado, os Estados Unidos da América, que liderava o chamado mundo democrático capitalista. Os dois lados antagônicos se armaram com ogivas nucleares. Foi a bomba atômica que pôs fim, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos logo foram alcançados pela União Soviética na detenção do poder atômico. A partir daí, eles passaram a se envolver em disputas territoriais, ideológicas, políticas, econômicas, em vários cantos do mundo. E esse envolvimento, que ficou conhecido como Guerra Fria, obviamente, mais cedo ou mais tarde, chegou perto do ponto de esquentar, perto do ponto de se tornar uma guerra real. E a humanidade, o mundo, a Terra, passou a estar em um constante perigo. Já em 1950, na Guerra da Coreia, o general MacArthur, que era o comandante das tropas americanas naquele confronto no Oriente, onde a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se separaram de uma maneira territorial e ideológica, e os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram, posteriormente a China, as tropas americanas, comandadas pelo general Douglas MacArthur e posteriormente pelo general McClark, que nós brasileiros conhecemos da Segunda Guerra, chegaram a solicitar o uso de bombas atômicas para pôr fim ao confronto, com o objetivo de poupar as tropas. Ou seja, já em 1950, o mundo esteve próximo de um confronto nuclear. A partir daí, a Guerra Fria foi se tornando uma disputa cada vez maior e a humanidade passou novamente por momentos de perigo, onde o fim do mundo esteve muito próximo de acontecer. Vou falar para vocês de três russos, três soviéticos, que foram responsáveis por evitar o fim do mundo. E é por conta desses três que a gente pode estar aqui hoje conversando nesse admirável mundo novo, onde a tecnologia nos aproxima tanto e o mundo parece ser hoje um local mais fácil de se viver, embora tenhamos aí pandemias e mesmo terroristas e outras disputas, mas aqueles tempos da Guerra Fria parecem um pouco distantes. Após obter a capacidade atômica de dissuasão atômica, a União Soviética, logicamente, armou a sua frota de submarinos, armou o seu território com silos de mísseis balísticos intercontinentais, os famosos ICBMs, assim como os Estados Unidos também o fizeram. Por isso o mundo passou a ficar um pouco mais perigoso, porque essas armas nucleares eram todas controladas pelo homem, ou seja, sempre tinha uma mão humana com o dedo no botão, que poderia lançar os mísseis mediante algum evento que provocasse, que exaltassem os ânimos. E aí, com os ânimos exaltados, a possibilidade de uma guerra passa a ser mais concreta. Ao longo da história, a gente tem narrativas de vários momentos onde a guerra nuclear total, que
terminaria com a vida na Terra, cessaria a vida na Terra. A capacidade destrutiva do homem passou a ser de destruir a Terra centenas de vezes devido à quantidade de armas nucleares estocadas. E enquanto a Guerra Fria estava um pouco mais quente, essas armas só eram criadas, reproduzidas, multiplicadas, e os países passaram a se armar cada vez mais. Nem sempre a ameaça foi direta. Existiram momentos em que, por conta de outras guerras, de outros confrontos, a bomba nuclear quase foi usada. Por exemplo, na Guerra do Yom Kippur, em 1973, e eu tenho vários programas aqui no canal onde você pode ver o lado egípcio, o lado israelense do confronto, é só olhar aí na playlist. Mas na Guerra do Yom Kippur, houve um momento em que aviões israelenses estavam com os motores ligados e armados com bomba atômica para jogarem ou no Cairo, ou em Damasco, ou nos dois. E o que impediu que essas bombas fossem utilizadas até hoje é um mistério. Um dos programas que eu abordo, essa história da Guerra do Yom Kippur, é sobre como Israel foi salvo da derrota por anjos, quando centenas de tanques sírios cercaram apenas 3 tanques israelenses que impediram a queda das colinas de Golã. E se as colinas de Golã tivessem caído, os sírios invadiriam o Vale de Israel e com certeza Israel utilizaria as bombas atômicas que estavam armadas. Então, o fato que impediu a queda das colinas de Golã foi também o fato que impediu Israel de usar bomba atômica contra os sírios e também, consequentemente, impediu que a União Soviética interferisse na guerra e essa Guerra do Yom Kippur se transformasse na Guerra do Fim do Mundo. Vários momentos como esse aconteceram, mas hoje eu vou falar de 3 russos que salvaram o mundo da catástrofe final do terror nuclear. O primeiro russo que contribuiu para que o mundo não sofresse uma guerra nuclear foi Oleg Penkovsky, em 1962. Sua história terminou de maneira trágica, mas as suas ações possibilitaram que os líderes da época, Kennedy e Khrushchev, sentassem à mesa e negociassem em plena crise dos mísseis. Em outubro de 1962, os Estados Unidos e a União Soviética estavam à beira de uma guerra nuclear, depois que mísseis soviéticos foram avistados em Cuba. Soviéticos e seus aliados comunistas cubanos haviam chegado secretamente a um acordo para colocar esses mísseis na ilha, em julho de 62. A partir daí, os soviéticos começaram a reforçar a capacidade de ataque nuclear contra os Estados Unidos, instalando esses mísseis na ilha de Cuba, que fica, por exemplo, a 80 quilômetros de Miami. Após a fracassada tentativa de invadir a ilha de Cuba, na Baía dos Porcos, em abril de 61, os cubanos queriam impedir que os americanos fizessem uma nova tentativa. A aliança com os soviéticos tinha esse objetivo. Quaisquer que fossem, no entanto, os motivos que soviéticos e cubanos tivessem, os americanos, ao descobrirem, precisavam lidar com essa ameaça. O mundo viveu dias tensos, 13 dias para ser exato, que foram muito bem retratados em um filme chamado 13 Dias. A história mostra que o presidente Kennedy foi contra um ataque direto à ilha de Cuba, como os líderes militares americanos à época queriam, ao descobrirem os mísseis que estavam sendo instalados. Como alternativa, Kennedy propôs um bloqueio à ilha, para impedir novos mísseis que estavam a caminho em navios soviéticos chegassem à ilha. E também enviou um ultimato ao governo cubano e aos soviéticos para que removessem os mísseis já instalados. A partir de então aconteceram uma série de negociações nos dias seguintes e o mundo ficou perigosamente à beira do conflito. Somente em 28 de outubro de 1962 os americanos concordaram em remover seus mísseis da Turquia e os soviéticos em remover os seus mísseis de Cuba, pondo um fim à crise. Esses fatos são amplamente conhecidos. O que muita gente não sabe é que enquanto Kennedy e o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev se desafiavam a lançar primeiro os mísseis nucleares, um espião soviético, hoje esquecido,
mudou o curso da história. É de conhecimento de todos que os Estados Unidos descobriram os mísseis sendo instalados em Cuba através dos voos dos seus aviões espiões, os chamados U-2 ou U-2, aviões com desempenho a grandes altitudes e dotados de poderosas lentes que fotografaram os mísseis sendo instalados na ilha de Cuba. Esses aviões precisavam de uma direção onde fotografar, porque não dá para fotografar simplesmente a ilha toda. E essa informação crucial veio de um veterano da Segunda Guerra e coronel do exército soviético, Oleg Penkovsky. Ocupando o cargo de vice-chefe da seção estrangeira do Comitê Estadual de Coordenação e Pesquisas Científicas, ele acumulou e avaliou informações técnicas sobre o Ocidente, enquanto ficava cada vez mais desiludido com seu próprio país. Sem a ação desse oficial da inteligência militar soviética, a Guerra Fria poderia ter ficado muito quente. Atuando como agente duplo, Penkovsky forneceu ao Ocidente documentos ultra-secretos roubados, com planos de guerra, manuais militares e diagramas de mísseis nucleares. As fotos tiradas pelos voos dos aviões U-2 desencadeou a crise dos mísseis cubanos a partir de 14 de outubro de 62, mas foi graças aos arquivos que Penkovsky forneceu aos americanos é que os analistas da CIA foram capazes de identificar com precisão os mísseis soviéticos e fornecer ao presidente Kennedy relatórios precisos sobre o alcance dessas armas. Os arquivos roubados de Penkovsky mostraram que o arsenal soviético era menor e mais fraco do que se supunha inicialmente. Além disso, os arquivos revelaram que os sistemas de orientação soviéticos ainda não estavam funcionais, nem seus sistemas de abastecimento estavam operacionais. Entre as informações de Penkovsky e as fotos do U-2, os Estados Unidos agora sabiam a localização exata dos locais de lançamento soviéticos e, o mais importante, suas fracas capacidades de longo alcance. E foi esse conhecimento que deu a John Kennedy a vantagem que ele precisava para negociar com Khrushchev e afastar o planeta da beira de uma guerra nuclear. Depois de 14 dias de negociações tensas, Khrushchev concordou finalmente em retirar as armas soviéticas de Cuba e o mundo deu um suspiro de alívio. Para Oleg Penkovsky, no entanto, o seu ato de espionagem, que salvou o mundo, no entanto, apressou sua morte. 6 dias depois da resolução diplomática bem-sucedida para a crise, Penkovsky foi preso. Sua prisão foi seguida por um julgamento público em maio de 1963 e Penkovsky foi condenado à morte. O interrogador-chefe da KGB, a polícia secreta soviética, chamado Alexander Zagvosdin, disse que Penkovsky foi interrogado talvez uma centena de vezes e depois baleado. O agente Vladimir Rezun, oficial da KGB, no entanto, afirmou em suas memórias que viu a filmagem de Penkovsky sendo amarrado a uma maca dentro de um crematório e queimado vivo. Em qualquer dos cenários, o agente duplo morreu em 16 de maio de 1963 e suas cinzas teriam sido jogadas em uma vala comum em Moscou. Um triste fim para um homem que salvou o mundo. Nesses mesmos dias, um outro russo contribuiu e muito para que a Terceira Guerra Mundial não começasse ali no Mar do Caribe, em Cuba. Trata-se de Vassily Arkhipov. A crise dos mísseis de Cuba de 1962 realmente foi muito intensa. Os Estados Unidos e a União Soviética estiveram à beira de uma guerra nuclear e foi um dos momentos mais tensos da história moderna. Mas, no auge dessa crise, um oficial da Marinha Soviética conseguiu manter a cabeça fria e evitar a devastação nuclear. Hoje, a maioria das pessoas nem conhece o nome de Vassily Arkhipov, mas depois de aprender sua história, você terá dificuldades em dizer que ele de fato não salvou o mundo. Entre os dias 16 e 28 de outubro de 62, a crise dos mísseis cubanos viu os Estados Unidos e a União Soviética envolvidos em um impasse potencialmente cataclísmico. As duas superpotências nunca estiveram tão perto de uma guerra nuclear
do que durante aqueles 13 dias. Mas, enquanto os líderes dos dois países estavam em negociações, eles desconheciam uma situação muito precária que estava ocorrendo abaixo da superfície do Mar do Caribe. O submarino soviético com capacidade nuclear B-59 havia recebido uma ordem da liderança soviética para parar no Mar do Caribe antes do bloqueio americano em torno da ilha de Cuba. Eles então mergulharam fundo para esconder sua presença, após serem avistados pelos americanos. E, ao mergulharem, portanto, foram cortados de comunicação com a superfície. Na esperança de realocar o submarino, a Marinha dos Estados Unidos então começou a lançar cargas de profundidade não destrutivas, apenas de concussão, na esperança de forçar o submarino soviético a emergir. O que os americanos não sabiam era que o submarino soviético estava armado com um torpedo nuclear, e eles haviam sido instruídos para usar sem esperar a aprovação do comando soviético se seu submarino estivesse sob fogo. Sem comunicação com o mundo exterior, os soviéticos dentro do submarino entraram em pânico e temiam estar sob ataque. Pelo pouco de informações que tinham, presumiram que já estava acontecendo acima, na superfície do mar, um confronto entre soviéticos e americanos, ou seja, a guerra nuclear já estaria começando. Com a tensão alta e o ar-condicionado desligado dentro do submarino, as condições da tripulação começou a se deteriorar rapidamente. Enquanto o B-59 sacudia com as cargas de profundidade que detonavam próximo do submarino, um dos três capitães, Valentin Savitsky, decidiu que eles não tinham escolha, a não ser lançar o torpedo nuclear contra os navios americanos na superfície. Savitsky tinha seus homens prontos para lançar o submarino, assim como os americanos estavam prontos para lançar a bomba nuclear em Hiroshima, ou seja, estavam decididos. No entanto, ele precisava da aprovação dos outros dois capitães do submarino. O segundo capitão, Ivan Maslenikov, aprovou, mas Vassily Arkhipov, o outro comandante, disse não. De alguma forma, mantendo a cabeça fria no meio do caos, Arkhipov conseguiu convencer Savitsky de que os americanos não os estavam realmente atacando, pois as cargas de profundidade não tinham efeito destrutivo, apenas queriam atraí-los para a superfície. Arkhipov estava certo. A partir de então, o submarino emergiu e descobriu que a guerra total não estava ocorrendo. O submarino então deu meia volta e seguiu seu caminho. Os americanos só descobriram décadas depois que o submarino carregava um míssil nuclear. Se Arkhipov não estivesse lá para evitar o lançamento do torpedo, os historiadores concordam que a guerra nuclear provavelmente teria começado. E se tivesse começado, escreveu o jornal The Guardian, o destino do mundo teria sido muito diferente. O ataque provavelmente teria iniciado uma guerra nuclear que teria causado devastação global, com um número inimaginável de mortes de civis. No entanto, Arkhipov e seus camaradas enfrentaram críticas dos líderes soviéticos que disseram que o submarino jamais deveria ter subido à superfície e se revelado aos americanos. No entanto, Arkhipov permaneceu na Marinha Soviética até a década de 1980 e acabou morrendo aos 72 anos em 1998. Não é incrível a história desses três soviéticos que agiram contrariamente à doutrina sobre a qual foram treinados, deixando de cumprir as ordens para executar a catástrofe final, lançar os mísseis, disparar o torpedo nuclear, causar a Terceira Guerra? Isso nos faz refletir por que agiram dessa forma. Se você assistir ao filme O Homem que Salvou o Mundo, você vai mergulhar na mente do Stanislav Petrov. E ao mergulhar na mente do Stanislav Petrov, você vai entender o quão humano tem que ser o homem que aperta o botão nuclear. É lógico que a potência nuclear, a capacidade de uma bomba atômica,
tão poderosa que basta uma dezena de bombas lançadas transforma a vida na Terra e podendo chegar ao nível de extinção total da raça humana. Eu estive no Museu dos Testes Atômicos em Las Vegas, onde aprendi bastante sobre como foram esses testes nucleares lá no deserto do Nevada e também um pouco sobre os efeitos da bomba atômica. O Han, o nosso grande companheiro aqui do Viagem na História, também esteve em Hiroshima, foi no Marco Zero, onde a bomba atômica de Hiroshima explodiu. Isso tudo para nos lembrar sempre do perigo do poder atômico. Na década de 1970 e 1980, o mundo vivia o auge da Guerra Fria e tanto Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolveram armas como os mísseis intercontinentais, os ICBMs, e submarinos nucleares e outras armas que tinham a capacidade de destruir o mundo dezenas de vezes. Esses mísseis levavam cerca de meia hora para atingir o centro populacional do adversário. Naquele momento, quando os sistemas de detecção eram menos sofisticados do que hoje, teria havido apenas 15 minutos para o outro lado reagir a um lançamento de míssil do inimigo. Em setembro de 1983, em um momento que os militares soviéticos realmente acreditavam que o então presidente americano Ronald Reagan poderia lançar um ataque nuclear, um russo, o coronel Petrov, era o único oficial de serviço no centro de controle dos satélites de alerta soviética, quando os computadores lhe disseram que 6 mísseis foram lançados dos Estados Unidos em direção à Rússia. Ao soar o alarme no painel de controle, Petrov começou a ficar sob pressão e começou a ser cobrado pelos seus subordinados dentro daquele centro de comando que ele teria de agir. E a sua ação implicava em disparar os mísseis em resposta ao ataque americano. Na realidade, Petrov deveria comunicar aos seus superiores em Moscou o lançamento americano e o premier soviético à época, Yuri Andropov, deveria autorizar o lançamento dos mísseis. Petrov teria que decidir se anunciaria que os mísseis estavam vindo com certeza em direção à Rússia, o que desencadearia uma reação em cadeia irreversível, ou então não comunicar o lançamento. Ele resolveu então assumir e tomou a decisão. Petrov decidiu que os alarmes provavelmente eram falsos, embora depois ele tenha dito que havia apenas uma chance de 50% de que ele estivesse certo, ou seja, havia uma chance de que os lançamentos fossem 50% verdadeiros. Mas ele tomou essa decisão porque nunca confiou no sistema de alerta precoce. E ele tinha razão. Uma falha nos computadores fez os soviéticos pensarem que estavam sendo atacados. A falha no sistema de detecção de mísseis quase levaram os soviéticos a atacarem os americanos. Pois, naquele momento, assim que foi feita a detecção, no caso fantasma, falsa, de que os americanos haviam lançado os mísseis, todos os mísseis soviéticos foram automaticamente redirecionados para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. Por sorte, Petrov, que era oficial da Força Aérea, teve essa desconfiança que o alerta poderia ser um defeito e não avisou Moscou. Ele conseguiu evitar a falha e evitou o que poderia ser um confronto catastrófico. O que Petrov percebeu é que se ele estivesse equivocado, mísseis nucleares logo estariam caindo sobre a União Soviética. No entanto, ele confiou na intuição e comunicou aos superiores que a indicação era um alarme falso. Após um breve momento, alguns minutos depois, ficou claro que seu instinto estava certo. A crise colocou sobre seus ombros uma grande pressão, muito nervosismo, mas a sua consciência foi correta. Uma guerra nuclear de escala total havia sido evitada. Naquela noite, não estava agendado para Petrov estar de serviço no centro de comando. Ele estava substituindo um colega. Se ele não estivesse lá, é possível que um outro oficial tivesse tomado a decisão contrária e nós não estaríamos aqui ouvindo a história de Petrov. Essa história tão importante é mostrada num documentário chamado O Homem que Salvou o Mundo. E assisti-lo é mergulhar no caráter, na mente
e no jeito desse russo autêntico viver. Um verdadeiro herói. Na descrição você encontra tanto o link para o programa do Museu dos Testes Atômicos em Las Vegas, quanto também a nossa playlist, onde você encontra vários desses vídeos que eu comentei aqui, tá bom? Não esqueça de conferir. Também não se esqueça, você precisa estar inscrito no canal para receber os nossos novos vídeos e também para acessar os nossos vídeos que estão disponíveis. São mais de 60 vídeos muito bacanas, cada um com a sua história muito interessante, você vai gostar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos programas. Comente, diga aí se você sabe de outra história sobre o fim do mundo, manda pra gente. E curta com seus amigos também, compartilhe, avise os colegas, assista aí que tá bacana. Em breve eu vou voltar com os presentes para vocês vão gostar, tá bom? Até mais.